Seção 2ª. Dos regimes. Artigo 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso de execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 1º. A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Parágrafo 2º. Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: Inciso 1º. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2º. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Inciso 3º. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Inciso 4º. Ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Inciso 5º. Não ter integrado organização criminosa. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: Inciso 1º. Estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Inciso 2º. Apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Artigo 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Inciso 1º. Permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga. Inciso 2º. Sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados. Inciso 3º. Não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial. Inciso 4º. Comparecer a juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. Artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: Inciso 1º.
condenado maior de 70 anos. Inciso 2º. Condenado acometido de doença grave. Inciso 3º. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Inciso 4º. Condenado gestante. Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado. Inciso 1º. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Inciso 2º. Sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível um regime. Artigo 111. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins de execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1º e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Artigo 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 36, parágrafo 1º, do Código Penal.